Duelo de alvinegros pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético quer se aproximar do G6, enquanto o Timão quer se afastar de vez da zona de rebaixamento. Com as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse duelo, vamos te dizer agora no Bets do Dia. Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bets do Dia para falar de Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos falar de Atlético Mineiro e Corinthians, tá? Duelo de alvinegros, aí o Corinthians com o Ramon Dias ainda não perdeu, o Atlético quer confirmar sua reação no Campeonato Brasileiro e quem vai me ajudar na análise desse jogo é ele, Matheus Montenegro. Fala Fábio, fala meus queridos, vamos que vamos falar desse duelo de alvinegros, alvinegro mineiro contra alvinegro paulista, duas equipes que podemos dizer que estão abaixo das suas expectativas nessa temporada, um melhor que o outro, vamos nos esmiuçar melhor no contexto dessas duas equipes, trazer estatísticas, informações, números, para você apostador buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Bom, Atlético e Corinthians lá na Arena MRV, jogo pela primeira rodada deste segundo turno, também conhecida como 20ª rodada. Jogo no domingo, às 7 horas da noite. Nessas semanas de Olimpíadas, o Brasileirão sempre à noite, tá? Até no final de semana os jogos serão à noite, porque as atenções, né, a prioridade tanto das emissoras e como do torcedor também, vai ser acompanhar os Jogos Olímpicos de Paris. De manhã e de tarde assistindo Olimpíadas, de noite Brasileirão. E de noite Brasileirão, tá tudo ótimo. Final de semana. Vamos ver como chegam as equipes? Né, o Atlético Mineiro e o Corinthians, o Atlético que não jogou nesse meio de semana, né, porque teve o seu jogo adiado, o Bragantino, que era o adversário, jogou pela Copa Sul-Americana, mas o último jogo do Atlético foi vitória contra o Vasco, Vasco de Coutinho, mas o Atlético não quis nem saber, acabou lá com a festa dos vascaínos, fez 2-0 o jogo em casa, volta a jogar com o mandante contra o Corinthians de Ramon Dias, que ainda não perdeu, havia vencido os dois primeiros jogos contra Criciúma e Bahia, e no meio de semana empatou com o Grêmio em casa, né? Não foi um resultado tão bom para o Corinthians, um jogo com muita polêmica de arbitragem, né? Sobretudo o lado gremista reclamou muito de um pênalti marcado para o time corintiano, mas fato é que o Corinthians segue fora da zona de rebaixamento na 14ª colocação. Matheus, e aí, média de gols marcados? Bem alta do Atlético, né? O Corinthians bem baixa e média de gols sofridos, as duas são altas e do Atlético consegue ainda ser mais alta. Pois é, o Atlético Mineiro em 10º colocado, mas tem uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, tá? É o time com a maior média de gols por jogo, né? Se a gente só uma média de gols marcados e sofridos, a gente tem uma expectativa aí mais ou menos de 3 gols por partida, que é muita coisa, né? Do lado do Corinthians a gente tem que relativizar o fato da chegada do Ramon Dias, né? Que desde que chegou foram 2 vitórias e um empate até aqui. É bem verdade que o empate no último jogo eu nem consideraria um bom resultado, né? A gente tava falando do Corinthians atuando em seus domínios contra um Grêmio que vem muito mal nesse Campeonato Brasileiro, que terminou o primeiro turno no Z4 e por poucos não saiu derrotado, né? O Corinthians já empatou ali já na reta final, 2-2, ainda teve essa questão do pênalti polêmico. Então assim, o Corinthians eu diria que é um time que ainda não passa tanta confiança assim. O Atlético Mineiro, pelo menos defensivamente falando, também é um time que não passa essa confiança toda, né? Ofensivamente é um time muito forte, né? Tem jogadores que desequilibram bastante, tem o Scarpa, tem o Hulk, tem o Paulinho. Então assim, um jogo interessante pra gente discutir, tá? O Momento Bet Nacional promete muito aqui nessa edição. Vamos dar uma olhadinha nos padrões das equipes? Vamos tentar entender melhor estatísticas relacionadas às duas equipes nos últimos jogos? Bom, o Atlético a gente já percebeu que é um time que faz muito gol, sofre muito gol e, consequentemente, o ambas marcam, bateu com frequência, né? Em 7 dos últimos 9 jogos do Galo aconteceu o ambas marcam. O Corinthians sofreu gol em 12 dos seus últimos 13 jogos, né? Só não sofreu gol contra o Bahia, naquela vitória fora de casa por 1-0, mas o Hugo, né? O Neneca, né? Defendeu ali várias chances, foi decisivo. Então, até quando não tomou gol, o Corinthians ficou até contra o Grêmio pegou muito também, então, não é? Exatamente. E menos de 2,5 gols nos últimos 6 confrontos entre ambos, tá? Quando jogam, as duas equipes costumam não marcar tantos gols, inclusive nesse Brasileirão o jogo foi 0-0, lá na Neoquímica Arena no primeiro turno. E aí, o que será que vai prevalecer? É o confronto histórico ou será o momento atual das equipes? Difícil, acho que a gente vai ter que ver as odds aí pra ter a melhor Acho que é o jogo mais opinião, difícil de prever algo para esse final de semana. Momento Bet Nacional, vamos dar uma olhadinha nela agora, nas odds, e ver o que a gente pode esperar. Favoritismo pro Galo, tá? Um favoritismo grande, eu diria, né? Do Galo, Mesmo o Atlético sendo esse time aí, eu diria que inconsistente ao longo do Campeonato Brasileiro, né? Muitas vezes decepciona. Tá em 10º lugar, é um time que a gente esperava, tá brigando ali no topo da tabela, né? Possivelmente até no G4, pelo menos no G6 o Galo, a gente colocava ele ali, encerrou o primeiro turno na metade da tabela, 1,68 é uma odd que assim,
É uma odd boa, mas levando em consideração o contexto atual do Galo e esse contexto também do Corinthians, né, desde a chegada do Ramon Dias, eu acho que não é uma odd tão atrativa assim não, viu, Fábio? Mas assim, eu aposto no Atlético. Esse jogo Não. é difícil, tá? Então, assim... Tudo vai depender das odds. É o seguinte, eu gosto da vitória do Galo, tá? Eu acredito na vitória do Eu Galo. acho que o Galo teve uma semana livre, o Corinthians tem jogou na esse ponto, quinta-feira. bem pensado, eu bem acho pensado. que joga em casa, venceu o Vasco bem, o Vasco vinha bem, o Atlético Sim, conseguiu produzir muito naquele jogo, né? Teve 2 gols, mas teve outras chances, então, assim, eu acho que o Atlético tá num viés de alta e o Corinthians ainda não passa confiança, assim. Só pra tentar argumentar melhor aqui, né, o que eu falei, pareceu que eu tava, tipo, indo contra o Galo, mas não, eu confio na vitória do Atlético. A grande questão é que a gente sempre gosta de trazer essa questão do custo-benefício das odds, né? Eu acredito que seja um jogo mais parelho do que o que as odds estão dizendo, é meio que isso. Sim, não, isso o Corinthians, ele tem melhorado muito com o Ramon Dias, né? E a gente tem uma discrepância gigantesca de odds, uma cotação 5,31 pro Corinthians. Ao meu ver, essa odd do Atlético Mineiro era para estar ali pelo 1,9, por aí. E aí eu iria seco na vitória do Atlético Mineiro facilmente. A gente pode até ir na vitória, eventualmente, tá? Tudo vai depender das outras odds. Vamos dar uma olhadinha em gols, produção, por favor. A gente observou que é uma tendência alta, né, em jogos do Atlético Mineiro principalmente. A gente tem ali um mais de 2 pagando 1,52. Ruim, acho ruim. Tá, acha ruim por quê? Acho ruim. Porque não é um jogo que garante que a gente vai ter pelo menos 3 gols. Eu amo quando a gente discorda. Não, mas 2 o dinheiro já é devolvido, né? Mas aí se for para devolver dinheiro... Acho que não, aí não é melhor entrar no mundo das apostas. Se não for para ganhar... Assim, eu acho que o que pode ser uma boa, e eu acho que deve estar pagando bem, é o gol do Corinthians. Cara, tu acha que sai esse golzinho do Corinthians? Eu acho que... O Vasco tava de 4 vitórias consecutivas não, e então, o Galo segurou, né? Eu sei, mas entre o custo-benefício das odds e a probabilidade de acontecer... Velho, eu acho que é um jogo para gols, porque o Corinthians vem desse 2-2 contra o Grêmio. Por mais que o Corinthians tenha melhorado, a gente já falou que é um time que ainda não passa tanta confiança. Velho, o Grêmio tem o pior ataque do campeonato. Não, mas eu acho que se tiver pelo menos 3 gols, eu acho que é uma do Corinthians. Não sei se vai ser 3-0. Velho, eu não duvido um 3-0 do Galo. Não, eu não duvido, mas eu acho improvável. Nem um pouco. Vamos dar uma olhadinha no gol do Corinthians? Já que Fábio tá gostando aí desse golzinho do Corinthians. Não, se estiver pagando muito bem... 1,67. Nem tá tão... Você, achei que estaria mais. Já que as odds estão parecidas, o que é que você acha que é mais provável? O Galo vencer ou o Corinthians fazer gol? A vitória do Galo. Aí eu prefiro a vitória do Galo. Esse é o ponto que se eu gostaria de trazer. Se tivesse 2 o gol do Corinthians, aí eu, pô... É essa questão do custo-benefício, velho. Eu acho, assim, pode pintar o gol do Corinthians, né? A gente observou que é uma tendência alta em jogos do Galo sofrer gols. O Atlético não sofreu gol só nesse último jogo contra o mas aí é que eu Vasco. trago, velho. O Vasco chegava no confronto contra o Galo em um momento até melhor do que o do Corinthians, né? Eram 4 vitórias consecutivas e apresentando um futebol, assim, agradável, eu diria, né? O Corinthians, ele vem de um resultado que não é muito bom contra o Grêmio, velho. Então, assim, isso pesa um pouco. Vamos dar uma olhadinha, ambas marcam? Já que o Fábio tá confiando aí no golzinho do Corinthians e o gol do Galo é muito provável, né? Pra gente dar uma analisada nessa relação custo-benefício, 1,99. Aí já é uma oddzinha mais atrativa, né? Bem melhor do que o gol do Corinthians, eu diria. Já que a dificuldade é... Ué, o gol do Galo aqui a gente... Mas também não muito sei, difícil assim, o Galo porque se o gol. Corinthians vencer, por exemplo, pode ser como foi Bahia e Corinthians, 1-0, Corinthians ali se segurando. Esse é o ponto. Se for pro Corinthians ganhar o jogo, ao meu ver, você falou perfeitamente. O Corinthians vai fazer o seu golzinho e amarrar. E eu acho que dificilmente seria um cenário onde o Corinthians só conseguiria marcar. O Corinthians amarrou muito bem o Bahia fora de casa. Se for um cenário desse de vitória do Corinthians, eu imagino o Corinthians já fazendo gol no primeiro tempo e amarrando o jogo. Se o jogo continuar o 0-0 ali, suponhamos que no intervalo esteja 0-0, eu imagino que a probabilidade de sair o gol do Atlético Mineiro é muito grande, porque o Galo tem um ataque muito forte, velho. Mas muito bem, vamos lá. A gente tem a vitória do Galo, tem o ambas marcam e tem o gol do Corinthians. O que você velho, prefere? eu fico com a vitória do Galo. Vitória do Galo, porque eu acho que, assim... É mais o mais seguro. confiável. É porque, assim, velho, por mais que o Atlético Mineiro ele venha um pouco nessa instabilidade, ainda é um time muito forte. É um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, indiscutivelmente. A gente até mencionou isso. É um time ali de G4. Eu coloco o Galo brigar pelo título brasileiro ali. Antes de começar o Campeonato Brasileiro, a gente esperava o quê? Palmeiras e Flamengo num patamar um pouco acima, o Galo logo abaixo. Então, assim, é um time que ainda pode desempenhar muito bem, né? E vai contar com um retorno, né? O Arana não jogou contra o Vasco, então ali o Scarpa volta para aquela posição dele jogando pela direita, que é muito forte. Isso aí, ao meu ver, faz uma grande diferença, né? O Scarpa performou muito bem no Atlético Mineiro esse ano, atuando pelo lado direito, né? Que ele corta pro meio, bate cruzado, já fez um rumo de gol esse ano assim. Eu gosto da vitória do Galo, velho. Eu acho que é o mais seguro. A gente pode ligar o asterisco para ambas marcas aí no Fique de Olho, até o pré-jogo mesmo, mas alertando que... 1,5, né? 1,5 tá quanto agora? 1,5. 1,5 para ao vivo é uma ótima pedida. Tá 1,33, salvo engano. Eu acho que 2 golzinhos a gente vai ter nesse confronto, velho. Pelo menos 2. E aí é que tá a grande questão, velho. Porque se for pra sair 2 gols no jogo, ao meu ver, a maior probabilidade é o 2-0 do que o 1-1. Então por isso que eu digo que o mais de 2, ele também não é um mau negócio pré-jogo. Ao meu ver, não é uma loucura o Galo meter 3-0 aqui. Assim, levando em consideração o momento atual, é até difícil. Mas não é uma loucura, velho. É um placar válido, tá ligado?
Então, assim, em termos de segurança, o mais de 2 ele é melhor do que o ambas marcam. A grande questão é a odd, que o ambas marcam é praticamente o dobro de lucro do que você vai ter no mais de 2. Então, assim, pré-jogo, vitória do Atlético Mineiro, no ao vivo, se não sair o gol cedo, o mais de 1.5 é uma boa pedida. Produção, vamos entrar na nossa continha na Bet Nacional ali, vamos fazer nosso login. Já está aí. Um torcedor, grande homem. Esse é bom, viu? Coloca aí 50 na vitória do Galo. 50. Vai votar o quê? 84? Aí a calculadora humana é você. Perfeito. Caramba, que habilidade, viu? Muito Parabéns. útil, né, velho? Já pensou se eu não fiz as calculações? Quando tu era criança, tu nunca foi, sei lá, no Google, assim? No Não, Faustão? quando eu era criança, ou eu decorava nomes de times, ou eu decorava cálculos. Então, Gosto. você podia Por isso que hoje eu aparecer vivo na de estatística e televisão, futebol. você poderia Aquelas ser calculadoras aquelas humanas. crianças prodígios do Google, assim, seria interessante. Bora, produção, vamos pro Dica do Tipster. Vamos repassar a dica do Tips e fique de olho pra Galo e Timão pela Série A. A nossa dica do Tipster para o duelo entre Atlético Mineiro e Corinthians, duelo de alvinegros do futebol brasileiro, é a vitória do Galo. Um time que é muito forte, né? É muito bem verdade que vem um pouco inconsistente nesse Campeonato Brasileiro, mas atuando em seus domínios, vem de uma grande vitória contra o Vasco. O Vasco que vinha de 4 vitórias, o Galo foi lá e ganhou de 2-0, com 2 gols do Hulk, né? Um dos principais jogadores também aí desse Brasileirão, sem dúvida nenhuma. E tem um adicional que o Galo ficou aí a semana descansando, né? Não jogou no meio de semana, porque o seu jogo foi adiado. Por isso a gente está confiante na vitória do Galo, principalmente considerando as odds aí, as outras odds que temos aí, certo? A alternativa para o Fique de Olho é para o ao vivo, uma odd que pré-jogo está muito baixa, mas se não sair um gol muito cedo, o mais de 1.5 gols é uma pedida muito grande, porque a gente observou que a média de gols em jogos do Galo, ela beira 3, então uma expectativa muito alta de termos pelo menos 2 gols nesse confronto. Espera a odd subir aí, por volta ali dos 30 minutos, se não tiver saído um gol, se tiver 0-0 ainda, é uma ótima pedida para esse confronto. Muito bem, então análise feita aí de Atlético Mineiro e Corinthians pela Série A. Vamos falar também de outros jogos importantes deste domingo. Não viu os outros? Vê aí na nossa playlist ou se você está no nosso site, pode ir aí na aba Bets do Dia para ver o nosso conteúdo completo. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui o que você achou. É isso. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Tamo junto. Tamo junto.